Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado pelo professor Ronaldo Lazakosvitsky, com locução e apresentação de Maurício Faria e fotos de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e seus comentários. Olá, queridos seguidores do canal Teatro Entre Fotos. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho com a atriz Carol Kesch e conhecer as suas experiências de palco. Bem-vindo, Carol. Estamos honrados de ter você aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada. Muito legal. Vamos conversar um pouquinho sobre a atriz, né, Carol? Faz assim, aqui o canal tem uma curiosidade muito grande para a gente começar sempre meio padrão, né? Nós gostaríamos de saber sobre a sua vida e como é que você parou, né? Como é que você chegou aí essa relação de ser atriz, né? Um pouco que eu investiguei, que nós olhamos ali, né? Sobre o seu histórico, me parece que você subiu ao palco em 2004 pela primeira vez, né? E aí, como é que foi isso? Como é que foi para chegar nesse palco e depois disso? Conta pra gente. Na verdade, a primeira vez que eu subi no palco mesmo, profissionalmente foi em 2004, mas que eu tive relação com o palco a primeira vez foi em 97. Eu tinha 13 anos de idade, comecei com teatro amador. E eu falo que eu nasci com essa vontade, porque minha mãe sempre me conta que eu, com 3 aninhos de idade, eu já falava que eu queria ser cantora e ter um óculos escuro e um bug vermelho, ela falava. E aí eu saía de trás das cortinas de casa, da sala, fazia apresentações, fazia meus pais e meus irmãos sentarem no sofá para me assistir. E a infância toda eu sempre gostei de me apresentar, de inventar cenas e fazer coisas, assim, sempre gostei de dança também. Então, aí até que meus pais me colocaram no teatro amador, aos 13 anos, numa oficina, e fiz a minha primeira peça amadora, foi Tiradentes, que eu lembro que eu fiz, e uma participaçãozinha boba, mas, enfim, para mim aquilo foi determinante, porque aí eu vi que realmente é o que eu gostava, é o que eu queria, era o que eu queria para minha vida, apesar de muito nova, mas nunca quis outra coisa a não ser atriz. E aí fiz a faculdade, terminei o colégio, fiz a faculdade de artes cênicas, e aí em 2004 foi o meu primeiro trabalho profissional mesmo. Foi quando eu subi no palco profissionalmente, né? E aí depois fiz partes de algumas companhias que faziam viagens de interior, de São Paulo, tal, até que eu cheguei no Grupo Tapa, ingressei no Grupo Tapa como estudante, né, fiz parte do grupo de estudos do Grupo Tapa e aprendi demais com eles, foi muito importante para minha carreira. E aí depois fui convidada por eles para fazer alguns trabalhos junto com eles, e assim fui seguindo, eu fiquei com eles lá por 8 anos, e na sequência eu tive esse trabalho, o motivo do qual nós estamos aqui falando, que é Quando as Máquinas Param, né, que foi em 2018 e comecinho de 2019. Minha carreira ela foi mais pro lado do teatro, praticamente. Sempre acabei emendando um espetáculo no outro, tenho aí cerca de, acredito que uns 19 espetáculos feitos. E é isso. Resumidamente é isso. O histórico é isso mesmo, né? É meio complicado tentar resumir tudo isso, né? Todo esse apanhado. Mas legal, é bom para a gente perceber, né? Porque as pessoas acabam não entendendo muito, né? Parece que as pessoas elas aparecem, né? Simplesmente aparecem no palco. E aí porque ficam famosas, né? E aí fala assim, não, ela nasceu daqui. Não nasceu, não. Tem um histórico aí, né? Sim, muito interessante, importante. E é interessante amarrar, né? Porque você contando a história para mim aqui, né? Pra gente no canal, basicamente, né? Todos os depoimentos eles mostram que essas crianças, vocês, né? Crianças já tinham, né?
o pezinho ali, né? Ah, Querendo sim, fazer sim. alguma coisa, ser diferente e tal, né? Chamar atenção e tal. E é muito legal quando os pais percebem esse tipo de coisa, a família, né, como um todo, percebe também, né? E incentiva para que isso E sim, perdure, né? Que é muito importante, né? E aí, sim. hoje, como você já é uma profissional, tá na área, já experimentou, já passou, né? Alguns perrengues, passou aí alguns momentos Uhum. bons e tudo mais. Eu queria que você me desse, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão tentando ingressar na área, na carreira artística, né? O que você poderia dizer para eles ali? Olha, eu acho que primeiro eu perguntaria para essas pessoas, né? Pediria para elas se perguntarem se é realmente é o que elas querem para a vida delas, né? De refletir mesmo, pra, porque existe muita ilusão, existe muita idealização nessa carreira, esse tipo de carreira, e a realidade ela é bem diferente, né? Então eu acho que o principal seriam as pessoas mesmo refletirem se é isso de fato que elas querem para a vida delas, se faz sentido, se isso preenche, se preenche elas, se isso as deixa felizes, se isso estimula, se isso as deixam plenas, né? Porque a gente tem que fazer o que a gente realmente gosta, o que a gente quer para a nossa vida. E tirar ao máximo essa ilusão que existe, né, que a gente é cercado de ilusões e ideais, né, na carreira artística. Então, eu acho que sim, que se essas pessoas chegarem a essa conclusão de que é isso que realmente elas querem, de fato, para que então se debruce, se dedique, estude, seja persistente, porque dificuldades serão inúmeras, ainda mais nesse país que a gente tem, né, que a arte sofre demais. Então, é essa determinação, é essa persistência que precisa ter, porque sem isso a pessoa não consegue seguir, né? E aí é em vão. Sim, Eu diria isso. legal, ótimo, né? Essa coisa da gente tem que ter, né, em mente o tempo todo, porque pensar em arte, né, a gente pensa de uma forma errônea mesmo, né? Eu acho que pensa exatamente nessa questão da fama, né, da luz, do brilho. A maioria, muita gente, né, no começo de carreira, linka isso, né, infelizmente, linka o ser ator é ser famoso, é a luz, enfim, e não, existe um trabalho árduo por trás disso, existe uma dificuldade imensa, e nós, artistas, a gente sabe o quão difícil que é, né, e só que as pessoas, elas se frustram, acabam se frustrando e não entendem que às vezes elas estão no caminho errado, às vezes o dom dela não é esse, às vezes a pessoa quer porque quer ser ator, porque tem um rosto bonito ou porque tem uma vontade de, sei lá, qual é esse desejo que a pessoa tem, mas às vezes o caminho dela, sei lá, é para a área da saúde ou para ser engenheiro, para ser um advogado e a pessoa persiste naquilo, que é o que eu falo das ilusões, né? Então, por isso que é muito importante esse pé no chão, né? Sem dúvida. Essa questão da formação é extremamente importante, né, Carol? A gente pensa que Sim, quanto mais você investe nessa formação, né, eu acho que faz essa conexão que você disse, questão de você pensar na sua formação, porque nós estamos num momento complicado, né? Teatro, a arte em si, ela não sim, é, né, tão valorizada como deveria, porque ela é libertadora, querendo ou não, né? E tem todo um processo aí que a gente, claro que depois pode se aprofundar mais aí, quem tem interesse, né, de descobrir. Mas sim. a questão também é a educação em si, né? Então são duas áreas muito complicadas na relação arte e educação, né? Então as pessoas precisam ter essa formação para poder, eu acredito aí, conseguir desenvolver com essa consciência, né? E
Para mim, que vem muito de berço isso, né? sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A formação vem de casa também, né? A formação vem do meio social que você vive, essas oportunidades, tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. E acho que é bem por aí o caminho, porque essa próxima pergunta que a gente tem, né, essa questão que nós gostaríamos de levantar, tem a ver exatamente com essa questão da formação, dos estudos que o ator precisa ter, né, para poder trabalhar, porque não é simplesmente chegar lá, ler um texto, né, decorar um texto e ir para o palco, né? Existe todo um trabalho antes, né, para aquilo chegar lá no palco, né? E lá no palco nós assistimos você interpretando, né? No caso, algumas personagens já, né, e especificamente essa, né, que nós vamos conversar hoje, né, que toca nessa questão do feminino, né, mas de uma forma mais crítica, né? E aí a pergunta é, como é que você fez a preparação para interpretar a Nina em Quando as Máquinas Param? O que aconteceu ali para formar a Nina? Eu acho que não só com a Nina, mas qualquer preparação, né, qualquer personagem que a gente se depara para trabalhar, ele nos ensina muito. Eu posso falar por mim, a gente aprende muito com um personagem. Como atriz, eu aprendo muito como atriz, mas principalmente como pessoa, porque eles nos trazem muitas coisas, né? Eles nos dão essa oportunidade da gente vivenciar coisas que talvez na nossa vida real, cotidiana, nós não vivenciaríamos, né? Então, essa preparação para Nina, eu não sei, o que eu posso te dizer é que foi muito gostosa, foi muito enriquecedora. É um personagem muito forte, né? Como você falou do feminino, tem uma força, vem com uma força muito grande, aliás, muito atual hoje em dia. Sim. Né? Com tudo isso que vem acontecendo. Mas eu acho que eu me identifiquei muito com ela. Isso foi muito prazeroso, porque houve uma identificação de cara. Mas ela que rola como se fosse uma simbiose, assim, não tem muito como explicar. A gente estuda tanto, existe um mergulho de texto, de mesa, a gente fala muito sobre, discute muito sobre, e as situações elas vão crescendo de um jeito que quando você se dá conta, você já tem um corpo que não é seu, já tem um pensamento que não é seu, né, uma forma de pensar que não é sua, você já passa a defender certas coisas. Quando você se dá conta, você já está com aquele personagem, é como se ele grudasse em você. Não sei explicar, é meio maluco falar isso, né? Sim. Mas é uma coisa que acontece, é natural de qualquer processo, sabe? Se você tá de verdade naquele processo, se você verticaliza mesmo, o personagem vem. Eu acho que quanto menos a gente interferir, mais ele aparece, sabe? Beleza. Porque eles têm vida própria, né? Aconteceu até tem uma coisa curiosa, que em das apresentações do Máquinas, a Nina é uma personagem muito correta, né? Muito certa, assim, e ela jamais fala palavrão, ela não admite falar palavrão. E ela sempre briga com o Zé, com o seu marido, porque ele fala palavrão e ela corrige ele e tal. Teve um dia que foi muito bom ter acontecido isso e que ao mesmo tempo me desestruturou, mas me deixou muito feliz ao mesmo tempo, porque teve um momento que eu estava ali em cena e que o César, que faz o Zé, ele falou o palavrão dele lá, do personagem, e eu repeti, que ele falou assim, como que era? Era tipo assim, porque essa bosta de não sei o quê, eu falei, bosta nenhuma, eu verbalizei o palavrão, coisa que a Nina jamais falaria. Na hora que eu falei isso, a Carol falou isso, né? Mas ao mesmo tempo, a Nina, é como se a Nina tivesse me
acabado comigo ali naquele momento. Eu senti meu corpo inteiro esquentar, minhas bochechas esquentaram, e eu falei palavrão, a Nina não fala palavrão. Eu entrei num conflito ali, me peguei totalmente desconcertada e sem saber o que fazer, porque eu passei à frente da Nina por um segundo. E isso eu vi o que isso foi desenrolando. Acabou sendo um espetáculo, assim, um dia atípico. Mas eu vi o quanto a gente está misturado, grudado mesmo, sabe? Só que aí isso me trouxe também, me deixou feliz quando eu falei, porque isso também me trouxe um outro questionamento em relação à Nina, né? Mas espera aí, será que foi a Carol que falou? Ou será que foi um ato falho da Nina? Porque a Nina repudia tanto falar palavrão, será que é porque ela tem essa vontade de falar, ela tá tão de saco cheio e ela quer falar e que escapou? Exato. Entende? Então eu me questionei, porque eu falei assim, como que eu falei, sendo que eu estava tão concentrada, eu não estava distraída, por que saiu esse palavrão, de onde veio? Então, é essa vida própria que o personagem tem, porque a gente é cheio de atos falhos no nosso dia a dia, né? Sim. E o personagem, ele também tem. Então, depois isso serviu como um aprendizado que cada vez mais, quanto mais a gente solta, mais o personagem aparece e ele se expressa por si só. Não sou eu quem conduzo, é ele, sabe? Sem dúvida. Me parece que exatamente nesse momento ele tomou posse de você. Foi o contrário. Eu de imediato eu travei, porque eu falei, mas eu fiquei em choque ali na hora. Foi uma mistura, são segundos isso, né? Sim, Parece que sim. Mas são segundos que passa 1000 coisas na cabeça, mas que trouxe essa reflexão muito interessante. Tinha uma amiga minha na plateia nesse dia, e que ela é psicóloga. E ela, engraçado, foi muito curioso, porque o comentário dela no final, ela falou assim, nossa, que interessante. Até na peça, o personagem tem um ato falho, né? Ela veio falar disso, do que tinha acontecido, achando que era da peça. Tá. Então foi real, aconteceu, né? Foi real? É isso mesmo. E isso reflete a preparação que você me perguntou, né? Como foi essa preparação? Acho que essa generosidade pairou, sabe? Ela foi necessária e ela é necessária e ela aconteceu. Sim. Acho que é o processo de evolução, inclusive, né, do próprio, diria assim, do próprio espetáculo, né, que ele vai amadurecendo nesse aspecto também, Sim, né, essa personagem ela vai internalizando, eu acho que fios, né, ali que a gente ainda está tentando controlar, mas agora me parece que a situação assim, ela fluiu mesmo, né, a personagem conseguiu passar o ato falho dela, né. Ela teve vida própria. Exato. Sim. Foi muito legal. Sim. E me fala uma coisa, Carol, o que você acha? Você acha que isso é devido ao talento do Plínio Marcos ali de jogar essas aberturas para que você construa isso, né? Para que você possa extravasar isso, né? Porque Plínio Marcos é um texto interessante, difícil, né? Eu acho que é tudo junto. Não tem como separar, sabe? Existe com certeza essa questão da dramaturgia, do peso que é, da densidade que é, mas eu acho que é um trabalho mútuo, assim, é bilateral, sabe? Precisa ter também essa disponibilidade para quem vai fazer e para conseguir absorver ao máximo, cada um no seu limite, mas conseguir absorver ao máximo o que o autor quer, né? E os textos do Plínio, ele te leva para esse caminho, né? Que eles são bem característicos, né? São bem específicos. Então eu acho que é isso, que é uma mão dada.
Sim. Eu gosto muito porque essa questão de tocar exatamente numa ferida, né, social ali que a gente tem, né, e que Sim. às vezes, né, numa linguagem simples, mas que assim literalmente desestrutura, né? Porque quem assiste, né, a plateia quando assiste, ela eu vejo, pelo menos Ai, quando eu assisti assim, há o sofrimento ali, né? Que as pessoas entram na história, porque é uma história aparentemente simples, mas que ela consegue, né, trazer ela toca, ela ela toca na não tem ferida como, direitinho. não tem como você sair igual de quando você chegou. Isso é fato. E isso tem muito nas peças dele é assim. Não tem Sim, como você sair indiferente. Né? A exato. gente teve várias manifestações dos espectadores, assim, coisas. Teve gente que terminou o casamento assistindo a peça, teve gente que resolveu a vida, que foi o contrário, teve gente que, assim, teve gente que surtou, teve gente que ficou, que fez as pazes, assim, o quão intenso é. E pra gente isso é maravilhoso, porque a gente vê que realmente chega, né? A Essa é plateia, a é o plateia nosso chegou a papel. compartilhar isso com vocês? Sim, sim. Tivemos muitos relatos e pessoas que foram de novo e que precisavam, ai, fulano precisa assistir isso. Essa coisa do término do casamento, a moça chegou pra gente depois, nos escreveu e falou que obrigado, porque vocês me fizeram enxergar, a Nina especificamente fez eu enxergar a minha força feminina e o que eu estava fazendo com a minha vida, com a minha relação, que já não existia mais. Então ela teve forças. A Nina deu um empurrão nela para ela tocar a vida dela. Foi muito legal, muito gratificante. A função, né, é que a gente tem que É falar a sempre, é a função. função do teatro, né? O teatro está É. ali para isso mesmo, né? E não tem como você não se apaixonar por isso e não querer cada vez mais isso, porque é essa mudança, né, individual, porém coletiva, é muito gratificante. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Carol, a gente ia ficar aqui conversando mais tempo, um tempão, né? Mas Com a gente tem essa certeza, questão do tempo, do limite aí. E eu queria claro. aproveitar isso que você está me falando também agora para você contar para a gente sobre esse desejo, né, do teatro aí. Quais são os seus planos? Se vocês estão pensando aí, você está pensando em projetos, né, para sua carreira agora? A pandemia eu sei que é, né, uma doideira, É, mas de repente, com a pandemia que está logo chegando aí também, daqui a pouco a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, né? Sempre a gente se Deus acredita nisso. quiser, sim. E aí, deixar os É, recados, o que você quiser conversar, deixar recado. Esse é o espaço seu para deixar esse recado aí para o pessoal, né? Deixar suas redes sociais, se você quiser também. Fique à vontade, usa aí. olha, eu só agradeço. Foi uma delícia conversar, que estarei aqui sempre que quiserem. É, bom, de projetos, assim, na pandemia, por um lado, ela travou todo o sistema, mas por um outro lado ela foi muito enriquecedora para mim, porque permitiu que eu traduzisse peça, que eu pensasse em outros projetos. Hoje eu estou especificamente montando, resolvi me aventurar em escrever um espetáculo baseado numa história real. Legal. Então estou nesse mergulho aí agora. Tive muito apoio, inclusive do Oswaldo Mendes, ele que me incentivou, vai nessa, vamos tentar, e aí eu tô nessa de agora escrever esse projeto e esse espetáculo em si, e aos pouquinhos, né, voltando às atividades e esperando que o mercado, né, que aos pouquinhos como já está voltando, que outros trabalhos apareçam, mas o meu foco hoje é esse. Vamos ver se, espero que dê muito certo, porque é um projeto lindo, que também tem esse objetivo, que é o que para mim é o que me move, né? Que é tocar as pessoas. É uma história real
e é uma lição de vida muito bonita. E aí é isso. Você falou das redes sociais, eu estou no Instagram, que é carol.cash, tem o Facebook, que é carolcash. Eu uso mais o Instagram. Quem quiser falar comigo também, tem a minha agente, que é a Adriana Costa, né, conhecida como Dri Costa. Ela tem o site dela, tem aqui anotado, que eu nunca sei de cor, é adrianacosta.arte.br. Mas tem lá no link na bio. E que mais? É isso. Não tem muito o que falar, não. Estamos no caminho. Perfeito, não, é perfeito. Todas essas informações nós vamos deixar aqui em algum lugar para o pessoal acessar também. Fique muito tranquilo. Tá certo. Carol, nossa, é muito gostoso conversar com você. Foi muito legal, né? Te rever lá de finalzinho de 2018, 2019, começo de 2019 ali, te ver no espetáculo, né? É muito gostoso poder falar com vocês sempre, assim, porque enriquece, né, o nosso trabalho, enriquece o teatro, né? Vocês são peças assim fundamentais e essenciais. E eu agradeço, porque com vocês, sem vocês também, né? A gente não teria essa troca. Isso é muito importante. Esse trabalho de vocês é muito bonito e essencial. Eu agradeço mesmo de coração. E nós vamos ficar antenados, literalmente, né, desse projeto aí que você já deu uma vazadinha, né, pra gente ficar sabendo quando, como e onde, né, quando acontecer, pra gente voltar a falar aqui no canal, com certeza nós vamos ajudar e vamos trabalhar com a divulgação disso aí, tá bom? Eu agradeço. E quem sabe as máquinas também, as máquinas voltem, né? Sem dúvida, é a nossa torcida sempre maior que a do Corinthians. Sim, pra gente vida fazer. longa, Sim. Vida longa ao teatro sempre. Com certeza. Sim. Então, gente, eu queria agradecer, então, os nossos seguidores aqui do canal Teatro Entre Fotos, né? Agradecendo a presença de todo mundo. Não esqueçam, né, de entrar lá, se inscrever, né, para poder saber das nossas novidades, né? O que nós andamos aprontando por aí, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima no Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.